Olá, meninos e meninas, vamos aqui a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer a revisão da AV1 e o conteúdo abordado vai ser médias. Vem comigo? Esse resumo de média está no seu LA na página 2, então corre lá para você conferir. Diz o seguinte, média estatística. Então nós vamos ver dois tipos de média que nós estudamos, tá? A média aritmética, que diz que é a média obtida adicionando todos os valores de um conjunto e dividindo essa soma pelo número de valores adicionados. Vou repetir de novo. Para a gente fazer o cálculo da média aritmética, basta adicionar todos os valores de um conjunto e dividir esse valor pela soma do número de valores adicionados, ok? A gente consegue fazer o cálculo de uma média aritmética. Olha um exemplo aqui bem simples. Na tabela a seguir estão registradas as temperaturas mínimas de uma cidade na última semana. Então, a gente tem aqui, nessa primeira coluna, os dias da semana, e nessa segunda coluna aqui, as temperaturas mínimas, tá? Então, no domingo, 18 graus Celsius, na segunda-feira, 19 graus Celsius, na terça, 17 graus Celsius, na quarta, 21 graus Celsius, na quinta-feira, 19 graus Celsius, na sexta-feira, 23 graus Celsius e no sábado, 23 graus Celsius. Para a gente calcular a média dessas temperaturas, basta a gente somar as 7 temperaturas e dividir por 7, que é a quantidade total de temperaturas que estão aqui nesta tabela. Então, eu vou pegar 18 mais 19 mais 17 mais 21 mais 19 mais 23 mais 23 e vou dividir aqui por 7, ok? Fazendo essa soma aqui, eu vou encontrar 140 dividido por 7, 20. Ou seja, a média da temperatura nessa semana foi de 20 graus Celsius. Tranquilo? E o que seria a média aritmética ponderada? Então, quando calculamos a média atribuindo pesos, e você vai ter que prestar bastante atenção nessa palavrinha aqui, pesos, tá? Porque ponderada vem justamente de peso, então vai ser dados, e esses dados que a gente tem, esses valores que a gente tem, eles têm pesos, tá? Então, quando a gente atribui peso aos valores de um conjunto, estamos calculando a média aritmética ponderada. Vem comigo aqui. Por exemplo, a tabela à esquerda apresenta o critério usado por um professor para calcular as notas bimestrais de seus alunos. Então, a gente tem, na primeira avaliação, ela tem peso 4. A segunda avaliação, ela tem também peso 4. E no trabalho, vai ter peso 2, ok? À direita estão as notas obtidas por um desses alunos. Então, um aluno lá da sala tirou na primeira avaliação 5,6, na segunda avaliação 7 pontos e no trabalho 8,8. Certo? A pergunta é, segundo esse critério, qual a média bimestral obtida por ele? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é pegar esse valor, tá, que ele tirou aqui na primeira avaliação, e como ela tem peso 4, significa que é como se a gente tivesse 4 valores iguais a esses 5,6. Então, aqui nessa primeira linha foi feito justamente essa soma. Pegou 5,6, mais 5,6, mais 5,6, mais 5,6, certo? Na segunda avaliação também tem peso 4. Como esse aluno aqui tirou nota 7, é como se nós somássemos esse 7 pontos 4 vezes, tá? Então, eu teria 7, mais 7, mais 7 e mais 7, certo? Já no trabalho, que tem peso 2, ele tirou 8,8. Então, era como se nós estivéssemos somando esse 8,8 duas vezes. Então, seriam dois valores de 8,8. Então, seria 8,8 mais 8,8. Para facilitar aqui o nosso cálculo, a gente vai utilizar um recurso da matemática, que é uma operação que a gente consegue fazer de maneira mais simplificada essa soma de valores iguais. Então, qual a operação que a gente usa para poder simplificar essa soma de valores iguais? Isso mesmo que você pensou, multiplicação, tá? Vem comigo aqui.
Então, para a gente fazer o cálculo dessa média, você poderia pegar e somar as 10 notas, que são 5,6 4 vezes, o 7 4 vezes e o 8,8 duas vezes, e você vai dividir aqui pela soma dos pesos, tá? Então, a primeira tinha peso 4, a segunda avaliação tinha também peso 4 e o trabalho tinha peso 2. Então, para facilitar o processo, eu peguei aqui e coloquei 4 vezes 5,6, tá? Vou até colocar um parênteses aqui para poder facilitar para vocês. Mais 4 vezes 7, mais 2 vezes 8,8, correto? Eu vou colocar uma setinha aqui de azul, onde tem os pesos. Então, aqui, a primeira avaliação, peso 4, a segunda avaliação também peso 4, e aqui o trabalho tem peso 2. Então, você vai efetuar essas multiplicações, somar os resultados e dividir pela soma dos pesos. E assim a gente consegue calcular a média ponderada. Então, fazendo aqui a multiplicação e somando os resultados, nós vamos encontrar 68. E aqui embaixo, 4 mais 2 vai dar 10. 68 dividido por 10, 6,8. Então, a média bimestral desse aluno é 6,8. Observe que calculamos a média ponderada. Vou grifar aqui para vocês. Como é que calculou? Multiplicando os pesos pelas respectivas notas, que foi feito aqui, tá? E em seguida dividimos a soma desses produtos pela soma dos pesos. Então, o resultado aqui da soma dessas multiplicações dividiu aqui pela soma dos pesos, que no caso aqui era o 4, 4 e 2. Perfeito? É assim que a gente calcula a média ponderada, certo? Para poder ajudar ainda mais vocês e fixar mais o conhecimento, eu vou trabalhar alguns exemplos que estão no próprio livro de vocês, tá? Que tem o conteúdo de média aritmética e média ponderada, ok? Então, vamos aqui. Esse exemplo aqui, né, é uma questão que está na página 3 do LD, tá? Do volume 3. Diz o seguinte: Renan monitorou a velocidade de sua internet durante 6 horas de um dia. Então, a gente tem aqui, nessa tabela, de 13 até 18 horas foi o período que ele monitorou aí a velocidade da internet. Então, em downloads, que é megabytes aqui por segundo, né, que foi utilizado aí para poder fazer a unidade de medida, então a gente tem 13 horas era 20,7, aí foi oscilando, tá? 15,2, 19,3, 14,9, 18,1 e 20,1. Já o upload em megabytes por segundo começou em 3,78, foi para 4,1, foi para 3,8, subiu para 5,3, abaixou para 2,8 e depois subiu para 4,7. Perfeito? De acordo com o monitoramento feito por ele, de quanto foi a velocidade média para? Então, aqui, downloads. Como é que você vai identificar se você vai usar a média aritmética simples ou a média ponderada? É simples. Você vai verificar, os dados aqui em downloads têm peso? Não tem, só tem os dados aqui escritos de forma comum. Então, se não tem peso, média aritmética simples, tá? Que é a média simples. Então, para a gente calcular a média simples, eu vou pegar e somar todos os valores que foram encontrados ali e dividir pela quantidade deles. Então, foram aqui durante 6 horas no dia, não é isso? Então, eu peguei e somei todos os valores e dividi por 6, que representa as 6 horas. Fazendo essa soma daqui de cima, eu encontrei 108,3 dividido por 6, vai dar 18,05 megabytes por segundo. Então, a média da velocidade do download ficou em torno de 18,05 megabytes por segundo. Perfeito? E o upload na letra B? Vamos ver? Mesma coisa. Os dados ali não têm peso, então a gente vai fazer a média aritmética simples, tá? Somando todos os valores aqui, um por um, tá vendo? Igual eu fiz aqui, nessa parte de baixo, e dividindo por 6, que foram as 6 horas onde houve o monitoramento. Então, fazendo essa soma daqui, eu encontrei 24,48
dividido por 6 vai dar 4,08 megabytes por segundo. Então, a velocidade média aí do upload, nessas 6 horas que foi monitorado, girou em torno de 4,08 megabytes por segundo. Tranquilo? Próxima. Essa aqui é a questão 7 e ela se encontra no LD na página 7. Vamos lá? Diz o seguinte: observe a previsão de temperatura de Belo Horizonte nesse infográfico. Letra A. De quanto em quanto tempo o gráfico indica as previsões de temperatura nas próximas 24 horas em intervalos iguais em graus Celsius? Vamos ver? Então, a gente tem aqui, gente, ó, 17 horas, foi o primeiro monitoramento, né? Depois 20 horas, depois 23, depois 2 horas, depois 5 horas, 8 horas, 11 horas e 14 horas. Então, se você observar ali, de quanto em quantas horas houve previsão? De 3 em 3 horas, tá? Bem tranquila essa questão. Letra B. Qual a média das previsões registradas para esse período? Use a aproximação de uma casa decimal. Então, só quer uma casa depois da vírgula para essa média dessas previsões. Então, onde estão esses valores aí das previsões dessas temperaturas? Está aqui justamente, vou trocar de cor aqui para vocês verem, nessa parte aqui superior, tá? Então, aqui primeiro 24 graus Celsius, depois 20, depois 17, depois 13, depois 12, depois 11, depois 17 e depois 21. Percebo que aqui, novamente, a gente tem um conjunto de dados ou um conjunto de valores que não tem peso. Então, aqui nós vamos fazer uma média aritmética simples. Vem comigo. Eu vou pegar e somar todos esses valores aqui, certo? E como eu tenho aqui 8 valores analisados, então eu vou dividir aqui por 8, tá? Então, eu peguei 24, mais 20, mais 17, mais 13, mais 12, mais 11, mais 17, mais 21, que dá 135. Dividido por 8, a gente vai encontrar 16,875. Então, como aqui pede com uma casa decimal, vocês já aprenderam em outros conteúdos como que a gente faz essa aproximação, tá? Foi lá no volume 2, a gente estudou em números racionais. Então, como aqui eu tenho, logo depois da vírgula, o número 8, e depois do 8 tenho 7, então a gente arredonda para cima mais 1. Então, vai ficar 16,9 graus Celsius, ok? Próxima. A letra C diz o seguinte: qual é a média entre a temperatura mínima e máximas previstas para quarta-feira em graus Celsius? Então, eu vou vir aqui e vou evidenciar aqui a quarta-feira. Esse primeiro aqui me indica a temperatura máxima e esse segundo valor indica a temperatura mínima. Então, como eu só tenho 2 valores, média aritmética simples. Vamos lá? Eu vou pegar 28 mais 14 dividido por 2. Lembrando que esses dois aqui é porque você tem 2 temperaturas, tá? 28 mais 14, 42, dividido por 2. Então, a média ficou em torno de 21 graus Celsius, ok? Letra D. A média das temperaturas máximas previstas para esses 8 dias será maior do que 26 graus Celsius? A gente só vai saber fazendo o cálculo aqui delas, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou colorir aqui onde está as temperaturas máximas desses 8 dias, viu? Para você identificar aí na hora de você fazer o seu cálculo aí estudando, ok? Então, vamos lá? Novamente, a gente não tem aqui valores com pesos, então a gente vai ter a média aritmética simples. Vamos lá. Somando todo mundo, 24 mais 22, mais 23, mais 26, mais 28, mais 30, mais 27, mais 27, e dividindo aqui por 8, que são os 8 dias, tá? Que foi aqui monitorado essa temperatura.
A gente vai ter, somando aqui em cima, 207, dividido por 8, vai dar 25,875 graus Celsius. Então, respondendo a pergunta da letra D aqui, a média das temperaturas máximas previstas para esses 8 dias será maior que 26? Então, a resposta aqui vai ser não, tá? Na verdade, vai ser menor do que 26. Perfeito? Próxima. Essa aqui é a questão 3, está no livro de atividades de vocês, na página 4. Diz o seguinte: observe na tabela a altura em metros de alguns jogadores de um time de basquete. Então, a gente tem aqui, nessa primeira linha, o nome dos jogadores, tá? E aqui a altura deles em metros. A pergunta é, qual é a altura média dos jogadores? Então, aqui também eu tenho um exemplo de média aritmética simples, tá? Basta para a gente fazer a soma dos valores, tá? De todos os valores das alturas e dividir aqui pela quantidade desses valores. Então, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, então, para fazer a média, nós vamos somar todas as suas alturas e dividir aqui por 5. Vamos lá? 1,92 mais 1,99 mais 2,04 mais 2,08 mais 2,12 dividido por 5. Fazendo essa soma, eu vou encontrar 10,15 dividido por 5, eu vou ter 2,03. Então, a altura média desses jogadores aqui é de 2,03 metros. Tranquilo? Ali para vocês, tá? A resposta. Certinho? Deu para entender? Espero que sim, tá? Vamos aqui, mais um exemplo. Atenção! Precisamos determinar, por exemplo, a média anual de um aluno em uma escola cujos primeiros e segundos bimestres valem cada um por 2, ou seja, tem peso 2. E o terceiro e quarto valem cada um por 3, ou seja, tem peso 3. Então, nesse caso aqui, os bimestres, eles têm peso, tá? Calculando sua média ponderada. Então, quando tem peso, a média já não é simples, é uma média ponderada. Então, como o primeiro e o segundo bimestre tem peso 2, e o aluno tirou no primeiro bimestre 6 pontos e no segundo bimestre 4,6, então eu vou pegar 2 vezes 6 mais 2 vezes 4,6, ok? Vou colocar uma setinha aqui azul, indicando o peso, tá? Do primeiro e do segundo bimestre. Já do terceiro e quarto bimestre, o peso já aumenta, ele vai para 3. E aí a gente vai ter que esse aluno tirou 8,5 no terceiro bimestre e 7,8 no quarto bimestre. Então, continuando aqui, mais 3 vezes 8,5, mais 3 vezes 7,8, ok? Então, só para fechar aqui, primeiro e segundo bimestre tem peso 2, e o terceiro e o quarto bimestre tem peso 3, ok? E esse 10 aqui, ele surgiu de onde? Justamente da soma dos pesos. Ó, como o primeiro bimestre tem peso 2, o segundo também tem peso 2, o terceiro tem peso 3 e o quarto tem peso 3, então quando eu somar 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. Então, esse 10 aqui é justamente a soma dos pesos. Multiplicando e somando os valores, a gente vai encontrar 70,1 dividido por 10, 7,01. Ou seja, a média anual desse aluno foi de 7,01, certo? Vamos ver outros exemplos aqui de média ponderada. Atenção! Esse está no livro didático, no LD, na página 10. Então, a questão número 1, lá da página 10, diz o seguinte: Cristina é dona de uma panificadora. Atualmente, ela está com 18 funcionários, entre gerente, padeiros, confeiteiros, entregador e pessoal da parte administrativa. Observe os valores pagos por Cristina na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui a quantidade de funcionários, a função que eles ocupam e quanto é o salário mensal de cada um deles, certo? Então, a primeira pergunta diz: qual a média entre o maior e o menor salário? Então, a gente vai ver que o maior salário é o do gerente,
que é R$ 6.800. E o menor salário é do entregador, que é R$ 1.000. Então, eu tenho aqui, para esse caso, eu tenho dois valores, tá? Esses não têm peso, porque eu só tenho um gerente e um entregador. Então, é uma média simples. Eu vou pegar 6.800 mais 1.000 e dividir por 2, ok? Somando aqui em cima vai dar 7.800 dividido por 2. Então, a média entre o maior e o menor salários vai ser R$ 3.900, certo? Letra B. Qual a média aritmética dos salários dos funcionários dessa panificadora? Nesse caso, agora a gente vai ver todo mundo que trabalha lá, todos os 18 funcionários. Porém, a gente vai ter valores que se repetem. Por exemplo, eu tenho 6 padeiros e cada um recebe R$ 4.300. Eu tenho 7 confeiteiros e cada um recebe R$ 3.600. Eu tenho 3 pessoas que fazem parte do administrativo e cada uma recebe 1.250. Então, esses valores que estão aqui nessa coluna, elas para a gente vai representar o peso, tá? Então, como aqui a nossa questão ela tem peso, então eu vou fazer uma média ponderada para descobrir essa média aritmética ali, certinho? Vem comigo. Fica um pouquinho grande, tá? Mas a resolução é bem facinha. Então, eu tenho um funcionário que recebe 6.800, que é o gerente, mais 6 funcionários, que são 6 padeiros, que recebem cada um 4.300, mais 7 confeiteiros, cada um recebe 3.600, mais 3 pessoas do administrativo, cada um recebe 1.250, mais um entregador que recebe R$ 1.000, dividido pela soma dos pesos, ou seja, 1 mais 6, mais 7, mais 3, mais 1. Perfeito? Efetuando as multiplicações aqui e somando, a gente vai encontrar 62.550, tá? Aqui tem os valores das multiplicações separados, um por um, para você conferir. Dividido por 18, que é a soma dos pesos, que também é a quantidade de funcionários. Olha aqui onde é que eu estou mostrando aqui, ó, que são a quantidade de funcionários da panificadora, ok? Fazendo a divisão, a gente vai encontrar 3.475. Então, a média salarial aqui nessa panificadora é R$ 3.475, certo? Próxima. Essa aqui é a questão 12, ela está no LA na página 7. Vem comigo. Patrícia é gerente de uma loja de roupas femininas e, para renovar o estoque, comprou 12 vestidos curtos por R$ 75 cada um e 10 vestidos longos por R$ 88,20 cada um. Quantos reais Patrícia gastou em média na compra de cada vestido? Então, a gente vai perceber aqui que nós temos uma quantidade que está se repetindo. Então, ela tem 12 vestidos a R$ 75 que ela comprou, tá? E ela comprou também 10 vestidos a R$ 88,20. Então, como a gente tem essa quantidade de valores que se repetem, então eu vou ter uma média ponderada. Então, esse 12 e esse 10 vai representar ali para a gente os pesos. Vamos calcular essa média aqui. Então, ela comprou 12 vestidos de R$ 75 cada um e ela comprou 10 vestidos de R$ 88,20 cada um. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, dividido por 12 mais 10, que é a soma dos pesos, tá? Então, 12 vezes 75 vai dar 900, mais 10 vezes 88,20 vai dar 882, dividido por 12 mais 10, que vai dar 22, certo? Somando aqui, a gente vai ter 1.782, dividido por 22, vai dar R$ 81. Então, quantos reais Patrícia gastou em média na compra de cada vestido? Letra B, R$ 81, certinho? Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa revisão da V1. Espero que vocês tenham fixado o conhecimento, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um forte abraço e até mais.